Olá! Damos continuidade à nossa videoapresentação que tem como tema geral citações e notas de rodapé. Agora nós falaremos sobre alguns cuidados especiais que temos de ter quando fazemos uma citação direta. Não importa se longa, não importa se essa citação é curta. Ora, em se tratando de uma citação direta, o que nós esperamos? Esperamos que o texto corresponda exatamente à fonte que eu estou tomando. Então, para que essa correspondência seja exata, nada melhor do que fazer, após a citação, uma verificação se esse texto que eu citei corresponde exatamente ao texto fonte. Isto por quê? Porque muitas vezes pode acontecer um erro de digitação. Eu posso fazer aqui, por exemplo, uma omissão de uma vírgula que comprometerá o sentido de toda a minha citação. Então, muita atenção a essa reprodução exata do texto citado. E aí você poderia se perguntar, mas se eu tenho de ser exatamente fiel ao texto que eu estou citando, eu tenho também de copiar ali, de transcrever ali os erros que eu encontrar? Vamos dar um exemplo aqui. E se eu encontrar uma frase como essa: a véspera de uma solenidade é obrigatória, quando eu sei que a palavra que deveria estar escrita seria obrigatória? Bom, neste caso, eu posso e deveria transcrever a palavra assim como ela está, com um erro, e eu colocaria entre colchetes essa expressão sic. Essa expressão normalmente indica um erro contido originalmente no trecho citado. E ela é uma abreviação dessa expressão maior latina que vocês podem ver, sicut erat scriptum. Ou seja, eu estou citando aqui assim como estava escrito. Estou reproduzindo fielmente o texto citado. Pois bem, falamos agora ainda desse mesmo tema de uma atenção especial que nós temos para alguns casos que nos aparecem quando nós fazemos uma citação. Um exemplo deles é a necessidade que temos de suprimir alguma passagem de um trecho que queremos citar. Outras vezes nós sentimos a necessidade de, na nossa citação, fazer o comentário, colocar ali alguma palavra que sem ela o texto não ficaria muito bem compreensível. E às vezes nos vem o desejo de dar o destaque em uma palavra específica que está no texto. Como é que a gente procede nesses casos? É o que nós veremos a partir de agora. Veremos então este exemplo primeiro, que é a supressão. A supressão se dá quando eu suprimo uma parte do texto, quando eu retiro a parte de uma citação. Isso acontece quando? Acontece quando eu quero fazer uma citação, por exemplo, eu vou fazê-la de um parágrafo que é muito grande, eu não quero reproduzir todo esse parágrafo no meu texto, e nem deveria. Eu vejo que a primeira frase e a última frase do texto, elas podem ser unificadas e podem formar um todo compreensível, coerente, que sintetiza toda a ideia do parágrafo. Por que não fazer isso? Não somente posso fazer, como devo fazer. Para isso, simplesmente eu devo indicar a parte que foi suprimida, como vocês podem ver aí neste exemplo, entre colchetes com 3 pontos ao centro. Eu fiz isso, se eu fiz isso, muito bem, eu fiz corretamente a supressão de um trecho que foi citado. Eu indiquei essa supressão para o leitor. Outro caso é quando nós temos a necessidade de fazer um comentário ou inserir um termo, uma palavra, uma expressão que não estava presente no trecho original. Nesses casos também eu devo colocar entre colchetes, ou seja, quando vem colchetes, ou vai indicar que eu suprimir uma parte, ou vai indicar que aquela expressão, que aquela palavra que está sendo lida ali não pertence ao autor original, mas a mim, a esse autor
que agora faz a citação, ok? E a gente vai dar aqui um exemplo, né? Olha só esse exemplo aí. Por um lado, a mundivisão, aqui está falando do autor, né? Aí o autor vai fazer uma citação curta, né? Menos de 3 linhas, abre aspas, é a inelutável estreiteza inicial de minha abertura ao mundo, mas essa necessidade não é um destino exterior. Poderia ser que esse trecho já ficasse compreensível assim como está, mas de repente, como eu estou fazendo um recorte, eu posso pensar que o leitor não vai compreender o que eu quero expressar como necessidade. Aí então eu vou fazer um comentário, eu vou fazer uma inserção no texto. Eu vou dizer que essa necessidade de se partir de um ponto de vista. Isso foi um trecho que eu inseri na minha citação, por isso eu devo colocá-lo em colchete. Vejam que nós temos a palavra exterior, né, em destaque. Ela está em itálico, não é? Ela está em itálico. E aqui a gente pode falar já justamente do destaque, né? O destaque, ele se dá quando se quer enfatizar uma palavra ou uma parte da citação. No entanto, o que a gente vê? A gente vê aqui que esse destaque ele já estava presente na própria citação que eu tomei. Ou seja, esse destaque não foi feito por mim. Esse destaque foi feito pelo autor que eu estou citando, Paul Ricoeur, né? Nessa obra aí, que foi publicada em 1999, nós estamos falando do segundo volume da Filosofia da Vontade de Ricoeur, né? L'Homme Fallible. E nós estamos indicando também aqui a página 41. Aí veja o que eu fiz. Eu coloquei depois uma vírgula e escrevi grifo do autor, ok? Para dizer que esse destaque não é meu, mas do autor. Se o destaque fosse meu, se eu tivesse colocado aquela palavra exterior em destaque e não o autor na obra original, então eu poderia escrever grifo nosso. Tudo bem? Uma outra dúvida que sempre vem, né, da parte dos estudantes se diz a respeito a textos que são tomados de uma outra língua, de uma língua estrangeira. Como é que eu devo fazer para citá-los? É muito simples. O procedimento é muito parecido com aquele em que eu coloco grifo nosso, grifo do autor, mas ao invés de colocar grifo nosso, grifo do autor, eu devo colocar tradução nossa, do mesmo modo. Ou seja, quando eu faço a referência entre parênteses, coloco o nome do autor, no caso o sobrenome, depois o ano, depois a página e depois tradução nossa. Voltando ao tema do destaque, uma vez que nós estamos falando de textos em línguas estrangeiras, vale também recordar que o itálico, esse destaque, ele é usado quando eu, por exemplo, escrevo um texto, né? E se eu vou falar, por exemplo, da kenosis de Cristo, né, no meu texto, essa palavra é uma palavra que não é portuguesa, kenosis é uma palavra grega, ainda que eu não escreva essa palavra com caracteres gregos, eu estou transliterando essa palavra para os nossos caracteres, ainda assim eu devo colocar essa expressão que é originariamente grega em itálico, eu devo dar esse destaque. E isso vale para palavras estrangeiras em geral, mas também para títulos de obras. Vamos então ver dois exemplos? Um primeiro exemplo, uma expressão latina, creatio continua. Veja que eu destaquei essa expressão pelo fato dela ser de língua estrangeira. A cor aqui é só para indicar que é de língua estrangeira. Você não vai escrever de fato no seu trabalho nada colorido. Tudo é na mesma cor, não é? Agora, um outro exemplo, um exemplo de título de obra. Eu vou citar, ou na verdade eu vou escrever, que aqui numa citação. A doutrina católica da fé na criação encontra no Catecismo da Igreja Católica, é um título de uma obra, então, tudo em itálico,
um amplo espaço. E agora, neste slide e no próximo, nós faremos como que uma sessão de preste bem atenção para evitar algumas confusões que de repente um leitor desavisado não pode observar. Eu vou agora citar o próprio som. Aí está escrito que em trabalhos dos diversos cursos, entenda-se aqui atividades acadêmicas, né, na nossa modalidade à distância, em monografias de bacharelado, ou seja, nos trabalhos de conclusão de cursos, em artigos, etc. Nesses diversos tipos de trabalhos acadêmicos, a referência da citação é colocada entre parênteses dentro do texto principal. Mas aí, na sequência, se fala também que em dissertações e teses a referência da citação é colocada na nota de rodapé. Então, ela não é acompanhada após a citação já no texto principal, mas ela fica embaixo na nota de rodapé. E por que o porquê da confusão? O porquê da confusão é o seguinte, porque de repente você foi buscar no serviço de orientação metodológica, no volume 2 do som, como fazer uma citação e passou direto para aquela página do som em que se está dando orientação para a escrita de uma tese, para a escrita de uma dissertação de mestrado. Aí você vai ver que é nota de rodapé. Aí de repente você vai, mas não era entre parênteses? Ah, não, eu vou fazer então assim. Então preste atenção. Quando se fala de nota de rodapé no som, nós estamos falando de teses e dissertações, que não é o nosso caso. Prestem atenção, então, que para nós, para os nossos trabalhos, já nos basta a referência após a citação sendo feita no próprio texto, entre parênteses. E agora vamos para o segundo slide da nossa sessão. Preste atenção. Nós falamos sobre as notas de rodapé no slide anterior. E aí já poderia vir uma segunda confusão. Ah, então quer dizer que as notas de rodapé valem apenas para dissertações de mestrado e teses de doutorado? É isso que você quer dizer? Não. Todo trabalho acadêmico pode ter notas de rodapé. O que nós dissemos anteriormente foi que as referências de uma citação direta de uma tese ou de uma dissertação, elas são feitas não no corpo do texto, mas em nota de rodapé. Em nosso caso, nos nossos trabalhos acadêmicos da graduação, não existe nota de rodapé para dar referência de uma citação. Mas sim, é possível haver notas de rodapé não para referências, mas para oferecer, por exemplo, uma explicação, ou seja, os trabalhos dos cursos, projetos de monografia de bacharelado, as próprias monografias, os artigos que escrevamos, eles podem ter notas de rodapé que nós chamamos de explicativas, mas não de referência. Ou seja, aquelas notas em que eu coloco a referência da citação, não. Mas uma nota explicativa, sim. Pois então vamos, no próximo slide, falar sobre o que é uma nota explicativa. As notas de rodapé explicativas podem ser comentários, explicações pessoais, orientações para a leitura, que eu julgo importante de ser feita, mas que se eu as fizer no corpo do texto, podem sobrecarregar o texto ou então tirar o meu leitor do foco daquilo que eu quero dizer, ok? Então, em primeiro lugar, para que exista esse tipo de nota de rodapé explicativa, eu tenho que considerar essa informação que eu dou, ela entra no texto? Não, pode sobrecarregá-lo, pode tirar o foco do meu leitor. Mas ela é importante? Sim, ela é importante. Por que eu digo isso? Porque não é interessante eu sobrecarregar o meu texto de muitas notas de rodapé. O uso da nota de rodapé ele deve ser moderado,
mas em alguns casos, de fato, é necessário essa informação. Um exemplo disso, eu posso utilizar uma expressão que hoje, aos ouvidos de uma pessoa moderna, não faz mais nenhum sentido. E eu quero explicar o significado dessa expressão. Então, eu posso abrir uma nota de rodapé e explicar o significado dessa expressão. Eu posso, por exemplo, utilizar o termo Shoah e não o termo Holocausto, como muitas vezes é utilizado, para falar do extermínio dos judeus que aconteceu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Mas se eu for fazer toda essa explicação no texto, eu vou tirar o foco do meu leitor. Por isso, eu faço uma nota de rodapé e ali embaixo eu faço essa nota explicativa. Utilizamos o termo Shoah e não o termo Holocausto em respeito aos judeus que foram massacrados durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração. Por fim, para concluir esta nossa videoapresentação em duas partes, falaremos sobre a formatação da nota de rodapé. Como vocês podem observar, elas são numeradas em sequência, com algarismos arábicos, ou seja, os números como nós os conhecemos. Na sequência 1, 2, 3, e nós não repetimos a sequência a cada página, ou seja, a cada página eu não tenho que recomeçar a numeração, mas ela vai sendo feita de modo continuado. E, por outro lado, essas notas elas são feitas no pé da página, ou seja, elas não são feitas no final do texto, mas no pé da página, por isso são chamadas de notas de rodapé, não é? Elas são alinhadas à esquerda e se, por exemplo, no parágrafo do texto principal eu faço uma entrada na primeira linha, aqui não. Aqui não existe recuo. Não existe recuo numa nota de rodapé, ok? Elas são justificadas e a fonte é distinta. Não é tamanho 12 como no texto principal, mas tamanho 10. Dando continuidade à nossa apresentação sobre o formato de uma nota de rodapé, vamos agora observar o espaçamento, como deve ser feito. Entre linhas, este espaçamento deve ser simples. No texto principal, sabemos que o espaçamento é de 1,5. Aqui, não, é simples, ok? Outra observação. Essa corresponde àquilo que seria o texto principal, porque o texto principal, o espaçamento entre um parágrafo e outro, não existe nenhum ponto, né? Se você vai lá nas configurações do parágrafo, você pode escolher como 6 pontos, 12 pontos, antes ou depois do parágrafo. Não existe nenhum ponto. 0 ponto é essa configuração que eu tenho que colocar no meu editor de texto, seja o Word ou qualquer outro. E essa última observação, ela não vale para nós da graduação. Mas por que se não vale para nós da graduação, eu a trago aqui, eu a apresento aqui para vocês? Para evitar aquelas confusões que podem sempre acontecer, não é? De repente você lê no som que em cada capítulo da obra a numeração das notas de rodapé deve reiniciar do 1. Aí você vai escrever a sua monografia. Nossa, eu vou escrever agora o capítulo 2. Então você vai recomeçar as notas no capítulo 2 do 1 em diante. E esta observação vale para teses de doutorado e para dissertações de mestrado. Portanto, se vocês encontrarem essa observação no som, ela não vale para vocês. Para os seus trabalhos acadêmicos, a sequência da numeração deve ir do início ao final do trabalho, mesmo que seja um trabalho de conclusão de curso com mais de um capítulo, tudo bem? Porque esse trabalho ele vai ter uma dimensão muito menor do que uma dimensão de uma dissertação de mestrado ou uma dimensão de uma tese de doutorado, em que a quantidade das notas podem ser tantas que aí sim seria necessário recomeçar a cada capítulo. Por fim, o exemplo de nota de rodapé explicativa. Vocês veem aí um texto que não foi formatado segundo os critérios do Serviço de Orientação Metodológica da FARJ, ok?
Aqui é apenas para citar um caso de uma nota explicativa. Veja que o autor ou a autora quer falar sobre a geração Y e Z, mas não quer sobrecarregar o leitor ou a leitora sobre essa informação, sobre esse dado que ele quer dar, porque pode ser que ele ou ela já saiba o que significa geração Y e Z, ok? O que ele vai fazer? Vai utilizar o recurso de uma nota explicativa. Então, quando fala de geração Y, abre uma nota explicativa para dizer o que é a geração Y. Quando fala sobre geração Z, abre uma nota explicativa para falar o que é a geração Z. Inclusive, abro aqui um parêntese, o autor ou a autora poderia ter feito apenas uma nota explicativa no final da letra Z e dividido a sua nota, essa aqui seria aqui a nota 11, né, porque se estivesse ao final da Z seria 11, num parágrafo, num primeiro parágrafo falando sobre a geração Y e num segundo parágrafo falando sobre a geração Z, porque como nós vimos, nós podemos escrever mais de um parágrafo, se necessário, numa nota de rodapé. A diferença é que, segundo a nossa observação do som, esse parágrafo não poderia ser espaçado um do outro, não poderia ter um espaçamento, pelo que eu posso ver aqui, existe um espaçamento de 12 pontos. Assim vocês podem visualizar bem o que eu quis dizer quando da exigência do som de não haver espaçamento entre parágrafos. Então, essas notas, segundo as regras do som, elas não deveriam ter nenhum espaçamento de pontos entre elas, tá bom? E com esse exemplo, né, de final, de nota de rodapé, inclusive de como não fazer um espaçamento entre parágrafos, a gente conclui essa nossa videoapresentação, mas daremos ainda continuidade a esta nossa semana. Bom proveito!